Aquecimento global, eis a tônica do nosso encontro de hoje, antecipando o professor Geraldo Cardoso Sobrinho e a maravilhosa biologia. É claro que o aquecimento global não só predomina na prova de biologia, mas tem uma inserção muito grande na prova de geografia e, é claro, na de produção de textos, o que não dizer na interpretação de um texto também. Emissores de gases poluentes, vários países, sobretudo Estados Unidos da América. Sim, os Estados Unidos contribuem muitas vezes para o bem e outras vezes para algo que não é muito o bem. É fato que os Estados Unidos funcionam como a grande economia deste planeta, como a locomotiva que puxa os outros países. Isso é compreensível e também há uma dependência nossa dessa produção, desse arrojo norte-americano, desse arrojo yankee. Mas há um outro lado. Qual é o preço que temos de pagar por isso? Por esse avanço tecnológico, por essa desmedida forma de crescer. Claro que o mundo tem demonstrado sinais inequívocos de que há uma cobrança. A natureza requer um cuidado maior. Por conta disso, quando se pensa em biologia, no estudo da vida, deve-se pensar necessariamente no que fazemos com o nosso meio ambiente. E é lógico que Estados Unidos, Rússia, China e Brasil também, não podemos esquecer, devem estar a par disso e contribuir para o desenvolvimento social. Daí a ideia do biocombustível também nos parece muito relevante para demais provas, uma vez que o Brasil é um dos pioneiros e um dos maiores incentivadores na adoção de combustíveis alternativos, o biocombustível como exemplo. Boa aula com o professor Geraldo. Aí, meu menino, minha menina, que prazer estar com vocês de novo, aqui o professor Geraldo. E aí você cheio de vontade e olha, você vai conseguir, hein? Vai ser um sucesso esse vestibular. Hoje a gente tem um assunto agradabilíssimo, fantástico, cai sempre e ó, para fechar, tranquilo. Vamos falar hoje de genética, continuar a genética. Então, só para você ter uma ideia de como você estuda a genética, a gente tem dois grandes blocos na genética. O primeiro é aquela genética mendeliana que a gente já falou, que envolve primeira e segunda leis. Agora, a gente vai para a segunda parte, uma parte não prevista pelo Mendel. E nós começamos com um título bonito, ó, polialelia. O que significa isso? Significa, muitos, né? Que eu tenho vários alelos, mas a brincadeira é essa, ó, são vários alelos espalhados na população, porém cada indivíduo continua tendo dois. Por isso que na hora de você fazer os probleminhas, aqueles tradicionais probleminhas, continua do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio que você já conhece. A única diferença é que em vez de ter dois alelos, na população eu tenho vários, mas no indivíduo, repito, continua dois. Ora, nós temos dois exemplos fantásticos. O primeiro, de vez em quando aparece, o segundo cai sempre. Qual é o primeiro? A pelagem em coelhos. São quantos genes? 4. O cesão, que determina pelo selvagem, ou agute. CCH, aquele pelo chamado chinchila, que o pessoal adora para fazer casaco de pele. O CH, que é Himalaia, e o CA, que é albino. Qual é a relação entre os genes? Tudo o que você tem que saber é essa relação. O cesão, que é o selvagem, domina os outros 3. O chinchila domina os 2, o Himalaia domina o albino, e só para você lembrar do Carlos Drummond de Andrade, que não domina ninguém. Com isso, você pode olhar agora na sua tela quais são todos os genótipos e fenótipos possíveis. Qualquer combinação que tenha o cesão será selvagem. Se eu não tiver cesão, qualquer combinação que tenha CCH será chinchila. Qualquer combinação, menos os dois, CCH e cesão, que tenha Himalaia albino, ou CH, será Himalaia. E albino só tem um jeito, CA. São só dois tipos de questões que o vestibular cobra de você daí. Quais são as duas, Geraldo? Vai lá. Primeira, dá o genótipo dos pais e manda cruzar. Aí você lembra, né? Separa os genes, lembra, para casar de novo tem que separar. Separa os genes, produz os gametas e põe no quadrinho e cruza. Qual é a segunda fórmula? Diz que um casal de coelhinho teve um monte de filhotes.
e fala qual é o pelo dos filhotes. Sempre vai ter um albino. Aí você monta os genótipos dos filhotes, tudo que você tem certeza, e lembra assim, ó, filho tem 2, veio um do pai e um da mãe. Aí você separa e monta o genótipo dos pais. Moleza, meu amigo. E qual é o outro caso, Geraldo? Vai lá, ó. Sistema sanguíneo ABO em humanos. Isso cai sempre. Por que é um caso de polialilia? Porque são 3 alelos. Atenção, ó. O IA determina o sangue A, o IB determina o sangue B e o Izinho determina o sangue O. Qual é a relação entre eles? O A domina o B domina o O, e entre o A e o B é um caso de codominância. Aqui está todo o segredo. O que você tem que saber é isso. O resto você junta 2 a 2. Você pode olhar agora na sua tela que estão todos os genótipos possíveis. Para CA, hein? IA ou IAzinho? B, IB ou IBzinho? AB, só tem um genótipo possível, não confunde, IA e B. E O, Izinho. Ah, por que tem um grupo ou outro? Isso é determinado por uma proteína, olha na tela, chamada aglutinógeno ou aglutinogênio. Quem é A tem a proteína A, quem é B tem a B, quem é AB tem as duas, e quem é O não tem nem A, nem B, nem outra proteína qualquer. Gente, por favor, se você encontrar grupo 0, porque na verdade esse grupo é chamado de 0, exatamente porque não tem nem A, nem B, nem outra proteína qualquer. Só que as pessoas viram A, B e o 0 começaram a falar O. Então se caiu O ou 0, saiba que é a mesma coisa. Agora, outro dado que é importantíssimo lá nas transfusões. Quem é A, olhando na tabela, produz a aglutinina, que é um anticorpo, e lembra, o anticorpo está no plasma. A proteína, o aglutinogênio, está na membrana da hemácia. Quem é A produz anti-B, quem é B produz anti-A, quem é AB não produz aglutinina. E quem é O, coitadinho, produz anti-A e anti-B. Em função desses dados, nós temos aquela tabelinha de transfusão sanguínea. A pergunta até hoje feita era, quem pode doar sangue para quem? Essa pergunta está tecnicamente errada, você pode doar sangue para quem você quiser. Até para quem não precisa, nem pode receber de você. Hoje eu vou matar aquele cara. Então a pergunta correta é, quem pode receber de quem? Vejam bem, eu não posso receber proteína estranha alguma em mim que eu vou fazer uma reação contrária, é a rejeição. Por isso, quem é A pode receber sangue de outra pessoa que é A e do O. Quem for B pode receber de B e de O. O AB recebe de todos os tipos sanguíneos, de AB, de A, de B e O. Enquanto o O só pode receber dele mesmo. É por isso, macetinho. AB é chamado de receptor universal e o O é chamado de doador universal. Geraldo, quais são as questões que normalmente caem? Então lá vai, todos os macetinhos. Primeiro, dá o sangue do pai e da mãe e pede qual é o sangue dos filhos, que é possível. Cruzamento clássico, separa os genes dos pais, monta a gameta e cruza. Segunda opção, diz que o casal teve X filhos, dá o tipo de sangue dos filhos e pede para calcular dos pais. Moleza, monta genótipo dos filhos, lembra, cada um recebeu um gene do pai e um da mãe, joga para cima e você mata direitinho. Terceiro tipo de questão, troca de crianças em maternidade, ou 2 casais e 2 crianças, ou normalmente 4 casais e 4 crianças. Aí é moleza porque é um de cada tipo. Você monta o genótipo de todo mundo e você joga para ver quem pode ser de quem. Lembra um macete que é fantástico. AB não pode ter filho O e O não pode ter filho AB. Você já mata um monte de questões de sangue aí. Ok? Lembrando, hein? AB não pode ter O não pode ter AB. Outro tipo de questão. Paternidade duvidosa, vai dar o sangue da mãe da criança, do pai ou dos possíveis pais. De repente, é uma mulher muito ativa sexualmente. Você monta o genótipo da mãe da criança, vê qual gene a mãe passou para a criança, que sobrar veio do pai.
Se ele tiver, você vai dizer que ele pode ser o pai. O teste não é conclusivo para quem é. Se ele não tiver, você conclui que ele não pode ser o pai. Sempre que eu falo de sangue, eu, Geraldo, eu aqui, o filho da minha mãe, eu não digo que eu sou A, eu digo que eu sou A positivo. Esse positivo negativo é uma outra característica, a gente chama de fator RH. Positivo tem proteína, negativo não tem proteína. Então o positivo pode receber dele no negativo, o negativo só deve receber dele mesmo. E aqui é um caso simples. O gene para o RH positivo é dominante, RH negativo é recessivo. O único caso que você tem que tomar cuidado aqui, aquela doencinha chamada eritroblastose fetal. Feio o nome, né? Mas olha, só tem uma condição. Uma, não tem duas para você ter dúvida. Qual é a condição? A mãe tem que ser RH negativa e a criança é RH positiva. Então veja, sempre que a mãe é negativa, tem um filho positivo, você deduz que o pai é positivo. Homem positivo casado com mulher negativa é casamento de risco. Nestes casos, normalmente o problema aparece no segundo filho positivo em diante nos positivos. Normalmente. Então, se eu tenho a segunda criança positiva com problema, a primeira também é positiva. A primeira sensibilizou a mãe e a segunda sofreu do mal chamado eritroblastose fetal. Último caso, sistema MN. É um caso de codominância. Então, MM é M, MN é MN e NN é N. Moleza. Gente, um abraço. Até daqui a pouco. Aí, meu menino, minha menina, só mais um pouquinho. Outra herança bastante comentada, herança sexual. Oba, vai falar de sexo? Não, de herança sexual. Fica frio aí, cara. Você lembra que a fórmula sexual cromossômica do homem é XY e da mulher é XX. Lembra assim, a mulher tem XX, tá? Nós temos 4 tipos de heranças, 2 diretamente ligadas aos cromossomos sexuais. Se lembra que o cromossomo X é maior do que o cromossomo Y. E que tem um pedacinho do Y que tem genes que não tem lá no X. Só, cara, a mulher não tem Y, Y só tem um homem. Esta herança determinada por genes localizados nessa parte, chamada não homóloga, ou ímpar de Y, nós chamamos de herança restrita ao sexo, ou holândrica. Um dia me perguntaram se tinha na Holanda. Holo é total, androse é masculino, quer dizer, totalmente masculina. Lembre que herança holândrica passa de pai para filho. Se você tiver uma genealogia para analisar, ela passa sempre de homem para homem, não aparece numa mulher sequer da família. E o que mais cai é a chamada herança ligada ao sexo. Esta herança ligada ao sexo, o gene, aparece naquele pedacinho do X que não tem correspondência no Y. A gente chama de parte ímpar ou não homóloga de X. Só que tem um detalhe importante, a mulher tem 2X e o homem tem um só. Portanto, a herança aparece nos dois. Os 2 casos muito comentados, que você vai olhar na sua tela daqui a pouco, são a hemofilia e o daltonismo. Cara, sempre cai isso. O daltonismo, dificuldade para distinguir determinadas cores, e lembra que a hemofilia há um retardamento da coagulação do sangue. Agora, tanto um quanto o outro, os genes são recessivos. E o gene você tem que colocar em cima do X, senão você vai fazer o cruzamento e não vai saber quem é quem. XHzão ou XDzão é para normalidade. XHzinho ou XDzinho é para hemofilia ou para o daltonismo. A mulher, olha aí na sua tela, ela pode ser, vamos falar da hemofilia que vale para os dois aí o exemplo. XHzão, Hzão, a mulher é normal. XHzão, Hzinho é normal, porém portadora. XHzinho, Hzinho, ela é hemofílica. E o homem só tem 2 possibilidades. Ou ele é Hzão Y, ou é XHzinho Y. Hzão Y normal, Hzinho Y ele é hemofílico. Quais são os macetes? Lembra que o homem recebe um X da mãe e um Y do pai. Repito, o homem recebe um X da mãe e um Y do pai.
Todo homem daltônico hemofílico recebeu esse X da mãe. A mãe é, no mínimo, portadora. Vários problemas dão um casal normal que tem uma criança hemofílica ou daltônica. Só pode ser um menino, porque recebeu o X da mãe. A menina, para ser hemofílica ou daltônica, obrigatoriamente tem que receber um X, Hzinho ou Dzinho do pai e outro da mãe. Portanto, lembre, uma menina para ser hemofílica ou daltônica, obrigatoriamente tem pai hemofílico ou daltônico. E, por outro lado, todo homem que é hemofílico ou daltônico passa esse gene para as filhas. Lembre que casal normal que tem criança hemofílica ou daltônica, essa criança é um menino porque veio da mãe, o pai só passa o seu X para as meninas. E tem mais 2 casos. A herança é chamada influenciada pelo sexo, porque o gene é dominante num sexo e recessivo no outro. Ele não está nem no X nem no Y, está nos autossomos, mas depende do hormônio sexual. Esse é o caso da calvície. O gene da calvície é dominante no homem e recessivo na mulher. É só por isso que tem muito mais homem calvo do que mulher. Aí você pode olhar na tabela. Quais são os genótipos? A gente chama Czão para calvície e Czinho para normalidade. O homem pode ser Czão e Czinho, será calvo. A única chance do homem ser normal, Czinho e Czinho. A mulher não. O heterozigoto é toda a diferença. A mulher, o único jeito de ser calva é sendo Czão. Se ela for heterozigoto ou Czinho, ela é normal. Então, se der uma genealogia que aparecer mulher calva, obrigatoriamente ela é Czão. A última herança é herança limitada ao sexo. Neste caso, o gene só funciona num dos sexos. No outro, ele não funciona. Aí está o gene que determina a capacidade de postura em galinhas. O galo tem um gene, você sabe que o galo não põe ovo. Então, é importante saber o genótipo do macho, porque se eu tiver um galo de boa procedência, eu sei que terei galinhas boas poedeiras, porque o gene só funciona lá. Esse mesmo gene funciona também, esse mesmo caso, né, em gado holandês para a produção do leite. O gene tem tanto no touro quanto na vaca, mas só funciona na vaca. Mas um touro de boa procedência é sinal de filhas boas produtoras de leite. Um outro exemplo deste caso de herança limitada ao sexo é o do desenvolvimento de glândula mamária em humanos. Todos nós temos o gene, mas você sabe que só as meninas desenvolvem as mamas. Nós não. Portanto, aí estão os 4 casos. Guarda bem, herança ligada ao sexo, porção ímpar do X, herança holândrica ou restrita ao sexo, porção ímpar do Y, só nós homens temos, herança influenciada pelo sexo, calvície, dominante no homem, recessivo na mulher, e herança limitada ao sexo, só funciona num dos sexos, como no caso lá da postura de ovos em galinhas. As duas, evidentemente, que mais caem, herança holândrica e herança ligada ao sexo. Hemofilia e daltonismo. Cai um monte. Estuda que você acerta tranquilamente. E agora, para ver se você realmente guardou bem, tem um probleminha aí dos mais comuns ultimamente nos vestibulares, que é sobre a transfusão de sangue. Vamos lá? Canetinha aí, anota, vamos ver se você vai acertar. Ó, da UEL 2004, hein? O pronto-socorro de um hospital recebeu 2 pacientes necessitando de transfusão de sangue. O paciente 1 possui os 2 tipos de aglutininas no plasma, enquanto o paciente 2 possui apenas um tipo de aglutinogênio nas hemácias e apenas aglutinina anti-B no plasma. No banco de sangue do hospital havia 3 litros de AB, 6 litros de A, 2 litros de B e 8 litros de O. Quantos litros de sangue estavam disponíveis para os pacientes 1 e 2, respectivamente? Letra A, 3 e 2, letra B, 6 e 2, letra C, 8 e 14, letra D, 11 e 8, letra E, 19 e 10. Olha aí, eu sei que você já prestou atenção. O paciente 1 tem as 2 aglutininas, anti-A e anti-B, então é O, né? O paciente 2 tem a aglutinina anti-B e um aglutinogênio, então é A. Logo, letra C, 8 e 14. Letra C. Meu amigo, foi muito bom estar com você.
Um abração, sucesso, hein? Tudo é que dá.